sou Anandi Avikal, sannyasi, discípulo de Osho. Eu gostaria de, nesse momento, passar para vocês aquilo que eu já postei. Eu postei 25 vídeos que vai do número 001 até 025, que é a base de tudo que eu estou falando. Os 5 primeiros vídeos são os fundamentos de tudo isso. Eu vou estar falando coisas bem básicas. Se de repente você acessou esse vídeo aqui e não me conhece, não sabe exatamente o que eu estou falando, seria interessante que você então assistisse os primeiros 5 vídeos. Uma linguagem bem simples, uma forma bem simples, bem próxima de quem não sabe nada, não conhece nada a respeito de meditação. Eu me lembro quando eu era espírita e que um dirigente disse que tinha um espírito aqui, eu fiz a seguinte pergunta: mas tem eu e o espírito? Aí você tem uma ideia da dificuldade nossa. Nós não sabemos o que a outra pessoa está falando. Eu acredito que é natural você me ouvir aqui e dizer: nossa, a Avikal está falando umas coisas tão absurdas, tão loucas, tão difíceis de entender. É assim mesmo. Eu também passei pelas mesmas dificuldades, mas eu gostaria de, aos poucos, ir colocando as coisas de forma que vocês pudessem compreender melhor o que é meditação, o que nós queremos dizer com isso, meditação, né? Sempre que nós ouvimos falar em meditação, a primeira ideia que vem para nós é de alguém sentado em posição de lótus e com as mãos aqui assim, né? As pernas, né? E não sabemos mais nada, né, do que é meditação. E meditação é uma coisa até relativamente simples. Meditação é olhar para dentro. E você vai fazer uma pergunta para mim: mas Avikal, para dentro onde? Como? Veja bem, por mais que eu fale o que é olhar para dentro, vai ser difícil. Você tem que fazer. Você tem que tentar olhar. E quando você tenta olhar, você então começa a compreender o que é olhar para dentro. Veja bem, nós vivemos toda a nossa vida olhando para fora, sempre para fora. Ou seja, aquilo que a minha vista alcança. Olhar para dentro é você desenvolver o terceiro olho, aqui, né? É a glândula pineal que te dá a possibilidade de ter clarividência. Clarividência é você que conseguir ver além do tempo e do espaço. Do tempo, você pode ver alguma coisa que ainda vai acontecer, tá? Espaço, você pode ver uma coisa que está além do espaço físico onde você está. Você pode estar aí e ver alguma coisa, você está assistindo aí, está em São Paulo, e ver alguma coisa que está acontecendo em Minas Gerais. Então, além do tempo e do espaço. Quando você olha para dentro, você está desenvolvendo o terceiro olho. Tá? Isso, quanto mais você olha, mais desenvolve. Quanto mais você olha, mais desenvolve. Normalmente nós temos dificuldade de olhar para dentro de nós. Nós podemos falar dos outros, dizer: nossa, como ele é nervoso, como ela é nervosa, como ela é irritada, como ele é irritado, como ele é ganancioso, como ela é gananciosa. Mas nós, em momento algum, olhamos para dentro de nós e percebemos a nossa ganância, a nossa irritação, a nossa raiva, a nossa energia sexual.
Eu lembro que quando foi pedido para eu, dentro da projeciologia ainda, não era nem meditação, que eu fizesse uma análise do que eu era, o que eu sentia, o que acontecia dentro de mim, né? Não era meditação, era uma coisa intelectual mesmo, né? Uma coisa só da mente, de levantar o que você é, o que você não é. E eu vi que eu não sabia nada de mim. Eu sabia dos outros, mas de mim mesmo eu não sabia. Olhar para dentro é quando você começa a se observar. Se observar. Observar. Você observa as plantas, você observa seu vizinho, você observa o seu namorado, você observa seu esposo. É a mesma coisa. É observação. Só que você vai se observar. E essa observação, para ser meditação, ela tem que ser sem julgamento. Quando eu observo alguma coisa dentro de mim e eu julgo, ou seja, existe uma historinha na minha cabeça sobre aquilo, eu não estou observando. Eu estou identificado com aquilo. Eu perdi a observação. Não é a observação mais. Então, olhar para dentro é a própria observação. Observar sem julgamento é meditação. Observar sem julgamento é olhar para aquela energia que está acontecendo dentro de você. Se você observa, mas observa realmente sem julgamento, vai acontecer um fato interessante. Se você observar e aquilo aumentar, aquilo é uma virtude. Se você observar e aquilo desaparecer, é porque não era uma virtude. Por exemplo, você observa a sua raiva e ela vai com o tempo desaparecendo. Não era uma virtude. Você observa o amor acontecendo dentro de você e ele vai aumentando. Você fica mais amoroso ainda. É uma virtude. É um critério para você verificar, vamos dizer assim, o que é pecado e o que não é pecado. Não gostaria nem de usar essa palavra pecado porque é um julgamento. Mas vamos falar em termos de virtude e não virtude. Se você observa, isso aumenta, é uma virtude. Se você observa, isso desaparece, não é uma virtude. A observação sem julgamento te dá a possibilidade de você estar observando aquilo que acontece dentro de você. Através desta observação, você vai conseguir enxergar aquilo que acontece dentro de você. E olhar para aquilo que acontece dentro de você vai te levar a aumentar, ampliar o terceiro olho, que é aqui na testa. Existem técnicas simples para que também amplie isso. Você pode olhar para a ponta do seu nariz aqui. É uma técnica simples, onde você pode concentrar sua atenção total aqui na ponta do nariz. Seus olhos vão ficar um pouco torto? Vai. Eu vou fazer isso agora e você vai prestar atenção. Meus olhos vão ficar um pouco torto, mas não é nenhum problema. Então eu vou olhar para a ponta do meu nariz. Olhando para a ponta do meu nariz. E você pode ir relaxando nessa posição. E relaxando nisso. Ok, vou voltar. Isso. Você está desenvolvendo o terceiro olho. O terceiro olho te facilita olhar para dentro.
quando eu comentei aqui, nos vídeos passados, que a minha esposa tinha explodido a panela de pressão, né? E eu disse para ela, vai para dentro no momento que ela estava nervosa. Ir para dentro é olhar para dentro de si. E eu vou lembrar vocês de que Jesus diz, o reino de Deus está dentro de você. Então, nós procuramos todas as coisas fora. Nós procuramos o reino de Deus decorando a Bíblia, sabendo cada versículo. Isso é fora. A Bíblia, ela é o quê? Uma ferramenta boa para você assimilar a informação. Lembra quando eu disse em vídeos passados a respeito do camelo, que o camelo vai assimilando. Eu fiz isso, todo mundo tem que fazer isso. Você vai absorvendo informações. Ler o Novo Testamento, o Antigo Testamento é muito bom, no sentido de você assimilar a informação. Mas a busca tem que ser aí dentro de você. Jesus diz, batei e abrir-se-vos-á, busqueis e achareis. Esse buscar, ele inicialmente é realmente buscar nas literaturas, é buscar nos livros, seja a Bíblia, Velho Testamento, Novo Testamento, nos livros de Osho, nos livros do Eckhart Tolle, nos livros de Satyapren, é buscar. Apesar que Satyapren já é um pouco mais complicado de você ler. Ele já está falando mais da reta final, ele não está falando da base. Mas Eckhart Tolle, por exemplo, falando da base. Eu gostaria de colocar uma coisa aqui sobre os livros de Osho. Bom, primeiro que Osho nunca escreveu um livro. Todos os livros são transcrições das palestras que ele dava aos discípulos. Era gravado e depois alguém transcrevia o que ele falava em livros. Esse é um ponto. Um segundo ponto. Osho falava para 10 mil pessoas, 15 mil pessoas. Então, ele falava as coisas genericamente. Por quê? Porque quando você tem uma reunião de 10, 20, 30 discípulos, você sabe mais ou menos o que você tem que falar, porque você sabe as dificuldades de cada discípulo que está ali. Então você foca mais naquilo que você precisa falar para aqueles discípulos. Agora, quando você fala, no caso de hoje, por exemplo, eu nunca falei, né, para 15, 20 mil pessoas, tem que ser uma coisa bem genérica, sabe? Lógico que no meio de tudo isso ele dava uns toques que eram perfeitos para aqueles que precisavam ouvir aquilo, mas sempre era uma coisa ampla. Ele não descia ao nível das pessoas precisando de detalhezinhos. Por quê? Muita gente. Ele tinha que fazer isso. Também Osho, na verdade, ele era... não é que ele estava iludindo, mas ele estava tentando nos trazer para isso. Então ele colocava muita poesia no que falava, de uma forma que você se entusiasmasse a querer ouvir mais, a querer ler os livros dele. Diferente de um Satyapren, por exemplo, em que ele fica cutucando as pessoas para as pessoas acordarem. Eu tive essa oportunidade. Tive com Satyapren e durante 3 dias, e nesta reunião que eu fui, eu fiz muita pergunta e ele me pegou realmente durante esses 3 dias e eu tomei porrada de tudo quanto foi lado. Por quê? Porque são 30 pessoas. E ele então vê dentre aqueles que estão ali, que estão realmente abertos para aquilo.
Porque tem muita gente que vai assistir uma palestra, você pode estar me ouvindo aqui, só como curiosidade, o que será que esse cara está falando? E às vezes ouve, mas nem se aprofunda nisso, não se interessa realmente de buscar dentro de si a verdade. Você ainda fica juntando informações, você está na fase do camelo ainda. Se você, de repente, queira assistir esses vídeos, tem uma lista de reprodução, onde eu estou falando das metamorfoses do espírito, que é de Zaratustra. Zaratustra, no livro Assim Falava Zaratustra, falava sobre as metamorfoses do espírito, onde ele fala do camelo, do leão e da criança. E eu acrescentei mais uma, que é a caverna. Se você se interessar, veja essa lista de reprodução e aí você vai poder entender um pouco isso que eu estou falando. O camelo, ele só assimila. Quando você é camelo, você já melhorou bastante. Por quê? Porque eu coloquei o primeiro, que seria a caverna. Ou seja, você está dentro de uma caverna onde você nem vê a luz lá fora. Você não sabe praticamente que existe a luz lá fora. Então você já deu um passo. Você já quer assimilar as coisas. Isso é maravilhoso. É um passo grande isso. E veja bem, se você quer ser um camelo real, procure buscar em todas as fontes. Você lê livros de Osho, legal. Leia livros do Espiritismo também. Leia o Novo Testamento. Conheça a Rosa Cruz. Conheça a Provida. Tudo isso você vai assimilando, assimilando, assimilando. Não fique só naquilo que você está. Você lê livros de Osho, mas não lê livro espírita, por exemplo. Não, leia os livros de Osho, mas leia livros espíritas também. Eu não estou falando de você ler romances. Você pode ler 2, 3 romances para você ter uma noção do que está se falando. Tem romances de André Luiz, tem romances de Emmanuel. Tá, André Luiz é mais técnico, Emmanuel é mais coração. Perfeito. Mas leia as obras de Allan Kardec. Leia o livro dos Espíritos. Leia o livro dos Médiuns. Leia o Evangelho segundo o Espiritismo. Com isso tudo você vai assimilando, 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 ampliando a sua visão. Tem muita gente que está dentro do Espiritismo, leu bastante, muito romance, essa coisa toda, mas que tem medo de espíritos. Não adianta nada. Que espírito é esse que tem medo da manifestação dos espíritos? Então, se você puder ampliar isso, está ampliando a sua mente, seu intelecto. Essa é a fase do camelo, onde você assimila tudo. Tá? De repente, se você faz isso, você vai para a fase do leão. A fase do leão é quando você já foca em alguma coisa. E talvez você diga, bom, então focar em meditação? Não sei, de repente você vai focar em espiritismo, por exemplo. Mas se você focar em espiritismo, seja realmente um espírita. Saiba o que é a manifestação dos espíritos. Não adianta você ser apenas um espectador dentro do espiritismo. Vá dar passe, lá com as mãos. Se você gosta de Umbanda, vai lá, incorpore um caboclo, um preto velho. Não é assistir de longe. Entre nisso totalmente. Se você não entrar totalmente, você não esgota aquilo. Você tem que esgotar. Enquanto você estiver de fora, não vai esgotar nada. Se você, de repente, é evangélico, beleza, estudou a Bíblia, sabe todos os versículos, mas vai estudar o Espiritismo também, para você ter noção do que é que está se falando.
Não adianta de fora do espiritismo dizer que é coisa do demônio. Isso é bobagem, isso é besteira, isso é julgamento. Na verdade, hoje as próprias igrejas evangélicas fazem cura, tiram os demônios. Estão fazendo espiritismo. Não deram o nome de espiritismo, mas é o que sempre foi feito em qualquer grupo espírita. Compreender, por exemplo, isso é muito importante, que você também vai se tornar um espírito no momento em que você morre. Você também vai se tornar. Compreender isso. Quando você estuda o espiritismo a fundo, quando você participa do espiritismo, você vai ver que do nosso lado aqui está os nossos parentes. Às vezes o seu pai, que já faleceu há 10 anos, a sua mãe, o seu irmão, um amigo. Você um dia também vai estar do lado como espírito, como um ser desencarnado, desencarnado fora da carne. Se você tem essa visão mais ampla, então, o que você entende como evangélico vai ser mais profundo. O que você entende como católico vai ser mais profundo. Tem muita gente que quer chegar à meditação, mas não conhece nada além deste corpo físico. Aí se torna muito difícil. Então, quando você, por exemplo, conhece o Espiritismo, acredita realmente, confia plenamente nessa comunicação que existe, você amplia de tal forma que quando você chega na meditação, aquilo que vai acontecer para você não é novidade, não te assusta. E por que eu falo do Espiritismo? E quando eu falo do Espiritismo, não estou falando de Umbanda, de Candomblé. São rituais. Não estou falando disso. Candomblé é bom? Sim. Se o nível seu é esse, Candomblé é bom. Umbanda é bom? Sim. Se o nível seu é esse, maravilhoso. Ver a inteligência de um preto velho, ver a garra de um caboclo. Perfeito. Mas eu estou falando de estudar Kardec, estudar para compreender esta manifestação. Eu falei em alguns vídeos sobre os diversos corpos. Um dos corpos é o perispírito. A gente vai estudar isso onde? Em Kardec. Se você amplia totalmente a sua visão de tudo isso, quando você chega na meditação, fica fácil. Essa fase do camelo de assimilar tudo, quanto mais você assimila com mente aberta, não se apegue ao Espiritismo, não se apegue ao Novo Testamento, não se apegue à Rosa Cruz, não se apegue a nada. A partir do momento que surgir uma outra coisa que te entusiasme, passe para o seguinte. Tem alguns vídeos em que eu disse dos mestres que diz: eu destruo todas as pontes que atravessam. Ele está falando exatamente isso. Cada coisa dessa são pontes que você está atravessando. Destrua, quer dizer, supere aquilo, vá além daquilo.
Eu fui espírita kardecista durante muitos anos, já tinham 150 livros espíritas. Num certo momento da minha vida, eu fui além disso, e quando eu fui além, doei esses livros todos para outras pessoas que precisavam, queriam. Não tem outra maneira. E é até muito legal quando você vem num crescendo de absorve uma coisa, absorve outra, absorve outra. Por quê? Porque você nota que agora você confia plenamente naquilo que você sabe. E quando eu digo sabe, eu estou dizendo daquilo que você obteve de informação, não sabe de sabedoria. A sabedoria só vai acontecer para você dentro da meditação. Porque aí o saber seu não é conhecimento, algo que você leu. Vai ser a sabedoria, é um conhecer, é um experienciar. Aí ninguém tira isso de você. Nada vai tirar. Enquanto você tiver aí dentro de você dúvidas, mesmo dentro da meditação, é sinal que você ainda não conheceu. Ou seja, você não tem sabedoria. Ou seja, você não experienciou algo em você que te dá total confiança. Quando você, então, chegar num ponto em que algo realmente é fundamental para você, vá fundo naquilo, mas fundo mesmo. Eu disse do Espiritismo, vá fundo no Espiritismo, incorpore, seja psicografia, seja psicofonia. Psicofonia é quando o Espírito toma posse da sua mente, do seu perispírito, e fala através do seu corpo. Na verdade é simples. E outra, você nota que há uma alteração em você. Não é que você está num animismo. Animismo vem de ânima, ânima vem de alma, ou seja, que é da sua própria alma. É uma outra mente que vem e se aproxima da sua e aí se manifesta através da sua mente, do seu corpo. Isso é psicofonia. Ou então, igual o Chico Xavier, escrita automática. Se apodera do seu cérebro, sua mente, tá? E aí escreve. O que pode ter de demônio nisso? Nada. Nada. Nós chamamos de demônio esses espíritos. Quer dizer que quando você morrer, você se torna um demônio ou você continua o que você é? Se você lê os livros espíritas, onde tem diversos romances, Zíbia Gasparetto tem um monte de romances bonitos, né? Escrito por Lúcius, né? Você vai verificar que as pessoas não mudam. Por que não mudam? O corpo realmente dissolveu, mas a mente permanece. É a mente que te dá a possibilidade de você reencarnar novamente. Por falar nisso, eu vou indicar aqui um filme, Minha Vida em Outras Vidas. É um caso real, você pode assistir, você vai ver a comprovação. Não tem como não dizer que não é reencarnação. É reencarnação. Talvez você vá procurar alguma forma de dizer que aquilo não é reencarnação, mas você não vai conseguir. Porque se você pesquisar na internet, a BBC fez um levantamento de tudo que acontece nesse filme, né? Na história de uma mulher, e eles não encontraram nada que pudesse dizer que era uma criação. Então, a mente que sobra após a morte,
que vai estar em alguma região espiritual, por exemplo, para quem assistiu o Nosso Lar aí, uma região espiritual chamada Nosso Lar, e que retorna para cá novamente e renasce outra vez. Entra num útero, não é? E renasce outra vez. Isso é reencarnação. Tudo isso é verdadeiro, veja bem, tudo isso é verdadeiro. Quando nós falamos de meditação, nós estamos falando um passo além disso. Tá? Não é que você vai negar isso. Algumas pessoas perguntam, Vicar, mas você foi espírita, não é mais? Eu sou espírita porque eu acredito na comunicação dos espíritos. Ser espírita quer dizer acreditar na comunicação dos espíritos. Então, eu sou espírita. Apenas não estou mais no meio espírita. Mas essa comunicação está sempre acontecendo. Sempre. Não tem como evitar isso. Os espíritos estão por aí e, de vez em quando, a gente é usado como médium, né, para alguma comunicação. Então, isso é inevitável. Não está sob o seu controle. Então, eu continuo espírita, apenas não estou dentro da, entre aspas, religião espírita. Eu hoje apenas sou um meditador. Meditador é aquele que está buscando a verdade dentro de si. Não é encontrar uma região onde possa se viver após a vida física. Não, é encontrar algo aí dentro de você. Por isso, olhar para dentro. Por isso, observação. Descobrir isso dentro de você é descobrir a verdade. E essa verdade é ir além da mente. Se você vai além da mente, ou seja, não há identificação mais com a mente, então, quando houver o seu desencarne, não tem como mais você reencarnar. Por quê? Porque não existe mais identificação com a mente. Veja bem, a gente tem a morte física. Você perde o corpo físico, isso que está aqui. Logo após a morte física, você perde um outro corpo, que é um corpo energético apenas. Isso ocorre logo em seguida, algumas horas depois. Alguns dizem que alguns dias depois você perde esse campo energético. Aí sobra, então, os outros corpos, ou o perispírito, e nós chamamos de mente, sobra a mente. A mente é o que você é. Mente é o ego. Sobra então o ego. Esse ego permanece em algum ponto neste universo. E aí reencarna novamente. Essas são as diversas histórias que tem nos livros espíritas. Às vezes, você fica numa dimensão e nessa dimensão você volta aqui para a Terra, vem interferir às vezes aqui na vida das pessoas. É isso que nós chamamos de obsessão. É quando você vem, já não tem mais o corpo físico, você vem aqui e interfere nas pessoas que estão aqui. Isso, quem é evangélico chama que são os demônios. Quer dizer, o seu pai vem aqui e interfere aqui, ou sua mãe, e é um demônio? Não, não é. Veja bem, nós temos a limitação do nosso corpo. Para nós fazermos alguma coisa com algumas pessoas, nós temos que ir até ela. E às vezes nós não temos acesso a ela. Mas se você não tem mais o corpo físico, o acesso a elas é muito mais fácil.
Então, voltando, tem a morte do corpo físico, depois tem a dissolução da energia, que é a energia vital, depois sobra perispírito, sobra a mente. No caso da meditação, na verdade, a mente também morre. Morre por quê? Porque ela existe porque você está identificado com ela. No momento em que não tem a identificação, e é isso que nós chamamos de iluminação, de não-mente, além da mente, então ela dissolve. Dissolve o ego, o eu. Por isso nós dizemos que não existe mais, você não existe mais. Não existe mais em que sentido? Não tem mais um núcleo, que seria a mente. E aí você existe, mas numa outra condição. Uma condição ampla, sem um núcleo. E é isso que nós chamamos de iluminação. Iluminar, tornar-se luz. Você se torna luz. É comum nas experiências de quase morte as pessoas perceberem que há uma luz muito grande acontecendo. E essa luz muito grande é a sua própria luz. Não é uma luz de fora. Você é luz. Não importa se você é bandido, se você é um assassino. Você é luz. É difícil a gente compreender isso. Quando a gente diz, o iluminado diz, você já é iluminado, ou seja, você já é essa luz, nós não temos que criar essa luz, nós temos que apenas descobri-la. Assisti essa semana um vídeo postado no YouTube de uma entrevista do Gianecchini com Ana Maria Braga. E aí ele dizendo que nesta... Vocês podem assistir também, é só pegar no YouTube, né? Aí eu não vou dizer as palavras que ele disse, mas dizer mais ou menos o que foi falado, que ele se conectou com esta grandeza do universo, essa inteligência que criou tudo isso daqui. Quando ele coloca isso, logicamente que o Gianecchini é uma experiência nova para ele diz, quando ele se conectou, né? Não é conectar, na verdade, você já é isso. Quando a gente diz, eu me conectei àquilo, ainda tem aquilo e eu. Quando eu digo aquilo e eu, tem o ego. Mas quando você se solta mais, quando você se entrega, né, entrega a todo momento, vai se entregando, este eu desaparece. Aí não tem eu e aquilo, tem aquilo. Em algum lugar Jesus diz, vocês são deuses. A gente não consegue compreender isso direito. Ele diz também, eu e o Pai somos um. Ou seja, que ele é Deus, mas você também é Deus. Quando nós começamos a compreender que é uma ilusão eu estar aqui, que na verdade quem está aqui é Deus, quando nós começamos a compreender isso e começamos a nos soltar nisso, aí você vai verificar que não tem você e Deus. Existe uma única coisa, Deus. Quando nós consideramos que nós temos um eu aqui, nós estamos separados de Deus, mas é apenas uma ilusão. E isto nos causa sofrimento. Existe uma historinha, né? Interessante as historinhas, porque elas
nos facilita a compreensão. Tinha diversas abóboras batendo papo. E aí uma falando, ah, sou mais bonita que você, ah, sou mais gordinha que você, ah, sou mais verdinha que você. Tá. Nisso, uma delas coloca a mão e vê que tinha uma coisa aqui, e que essa coisa aqui conectava ela na outra. E aí todas elas começaram a fazer isso e viram que elas todas estavam conectadas. Ou seja, a mesma energia que está em mim aqui agora, aqui, é a mesma energia que está em você. Que está no seu marido, que está na sua esposa, que está no seu filho, que está no bandido, que está no assassino. É a mesma energia. Essa mesma energia, como disse Giannichini, essa energia que está no universo todo, essa energia nós chamamos de existência. Se você quiser chamar de Deus, pode chamar. Mas Deus não um velhinho lá no céu que vai te julgar. Isso é só uma fantasia que você tem. Não. Deus, uma energia que está em todos os lugares. Essa energia está aqui nessa parede. Essa energia está nas plantas. Essa energia, como diz Jesus, se você abrir um pedaço de madeira, eu estarei lá. Estarei lá por quê? Porque ele sabia que ele era esta energia. Enquanto nós continuarmos reencarnando, 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 isso quer dizer que nós permanecemos como uma individualidade. Individualidade no sentido de um eu. Às vezes você vai dizer, mas perder a individualidade é vital. Olha, perder a individualidade é apenas perder o sofrimento. Apenas isso. Você hoje já não tem uma individualidade. Só que como você considera que tem essa individualidade, existe sofrimento. Você está brigando com a vida, lutando com a vida. Quando você perceber que não existe essa individualidade, que perdê-la é apenas reconhecer que é uma ilusão, mas ela é doída para nós, tá? É muito doída. Não pense você que apenas por me ouvir isso vai desaparecer. Não. Isso é muito forte dentro de nós. É como se arrancasse de dentro de nós aquilo que nós somos. Quando você começa a ir para dentro e perceber a sua existência, existe uma pressão aqui no quarto chakra, na altura do tórax, porque essa energia está muito forte aqui dentro de você, onde fica o quarto corpo, onde fica a sua mente. Então, dói. Dói. E dói é como se fosse físico isso. Mas se você percebe que isso é ilusão, te facilita para você se soltar nisso, se entregar a isso. Eu já falei em alguns vídeos sobre entrega, mas vamos falar novamente a respeito de entrega. Talvez esta grande entrega do seu eu, da sua individualidade, seja difícil. Mas comece a se entregar às pequenas coisas. Se entregar às pequenas coisas é as pequenas coisas que acontecem na sua vida contrário ao que você queria, pequenas coisas. Tá? Não sofra por elas. Aceite. Aceite. Mas não aceite com uma historinha na sua cabeça. Aceite apenas. Você tropeçou, bateu o dedo, doeu. Aceite. Aceite.
Você pediu para o seu filho ir na padaria comprar alguma coisa. Ele foi lá, comprou e esqueceu alguma coisa. Aceite. Pequenas coisas. Porque se você vai aceitando pequenas coisas, aí um dia você poderá aceitar as grandes coisas. Eu citei algumas vezes aqui Jesus, naquele momento crucial, né? Onde ele olha para o céu e diz: Pai, tu me abandonastes. Ele não estava aceitando aquele sofrimento todo, tudo aquilo. Você pode dizer: puxa, mas Radical, é lógico, se você estivesse naquelas condições, sabe, você faria a mesma coisa. Não estou dizendo que eu não faria a mesma coisa, eu faria até pior. Mas ele acordou. No momento que ele acorda, ele diz: em tuas mãos entrego o meu espírito. Tem histórias na nossa própria vida aí, né? De pessoas que, diante da morte, pessoas comuns, não eram iluminadas, nada, pessoas comuns, que diante da morte, na hora H, elas se entregaram. E na entrega delas houve uma mudança de energia no ambiente, nas pessoas que estavam ali em volta. Aí você tem uma ideia o quão grande é o poder da entrega. Eckhart Tolle tem um livro chamado O Poder do Agora. Se você puder, leia, é muito interessante. Se no momento que está acontecendo alguma coisa você puder se entregar àquilo, haverá uma mudança de energia. É simples, não é difícil. Mas não fique esperando acontecer uma coisa grande para você se entregar. Se entregue nas coisas pequenas. Você pediu alguma coisa para sua filha. E você disse: eu quero assim, 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 assim. Mas ela não fez. Aceite da forma que ela fez. Aceite. Você quer que o seu filho estude. Mas ele não está muito voltado a isso. E você insiste, e você briga, e você convence. Aceite. Veja bem, você pode de repente dizer: calma, mas a gente vai aceitando tudo, e como vai ser a vida? Veja bem, a vida vai ser como ela é. Não pensa você que pelo fato de você conduzir a sua vida, ela vai ser diferente do que ela é. Ela não é diferente. Ela é o que é. O grande lance é nós aceitarmos as coisas como elas são. Porque quando eu não aceito, veja bem, eu disse eu não aceito. Eu tenho que colocar um eu aqui. E quando eu coloco um eu saio dessa grande energia que é Deus, que é a existência. Eu tenho colocado de forma bem simples para que vocês entendam. Porque se eu colocar de uma forma complexa aqui, não colocada com as experiências do dia a dia, fica muito genérico e aí não atinge a compreensão. Então estou colocando de uma forma bem simples para que você possa compreender. Todo o nosso sofrimento vem porque nós queremos dirigir a nossa vida. Nós não dirigimos nada. Tudo acontece para você. Outro dia eu disse que, na verdade, quando nós estamos tão identificados com a mente, nós não pensamos, nós somos
pensados. Até isso você não tem liberdade. A sua mente domina você. Não é você que pensa. Você quer parar de pensar, mas a mente não para, não para. Agora, se você relaxasse, aceitasse os seus pensamentos, eles vão desaparecendo. Diga assim para eles: legal, vou ficar assistindo você então. Estou aqui te assistindo, pense à vontade. Isso quebra a identificação. Mas nós não, nós ficamos brigando para não pensar. E quanto mais nós brigamos, mais nós doamos energia para que continue acontecendo. Então, que liberdade você tem? Nenhuma. E quando eu digo que você não tem liberdade nenhuma, no Espiritismo diz que você tem livre-arbítrio. E eu estou dizendo, você não tem liberdade nenhuma. Você não tem liberdade nenhuma, por quê? Porque esse você que eu estou falando não existe. É só uma ilusão. Você não dirige a sua vida. Seria a mesma coisa de você pegar marionetes, né? Tá? E aqui os bonequinhos que estão aqui embaixo, imaginar que são eles que estão fazendo as coisas. Eles não estão fazendo nada. Quem está fazendo é quem está manipulando aqui em cima. Se você ler o livro A Cabana, você vai lembrar de que Deus diz a Mac é o personagem do livro, né? Quem passou pela experiência, diz: nós queremos viver a sua vida totalmente. Vocês resolveram viver separados de nós. Por isso, sofrimento. Se você não leu o livro A Cabana, leia. É muito interessante esse diálogo que tem de Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo como Mac. Os teólogos dizem que isso é uma ficção. Tá, pode ser até uma ficção para quem não compreende, mas para quem compreende, essas mensagens no livro A Cabana são importantíssimas. E quando eu digo mensagem, eu estou dizendo assim, a existência está falando com você e falando profundamente. Quando Jesus diz assim, eu e Deus somos um, ele está dizendo que Deus comanda a vida dele. Naquele momento em que ele diz, Pai, por que me abandonastes? Porque o eu dele achava que naquele momento ia acontecer alguma coisa e ele não ia chegar a morrer na cruz, aquela coisa toda. Não era isso. E no momento em que ele se entrega, ou seja, deixa de existir o eu, ele então se torna a própria existência, o próprio Deus. Se você compreende isso, você vai compreender então o que Deus fala nesse livro A Cabana. Eu estou citando diversas fontes. Por quê? Porque se eu apenas falo uma coisa e você pode dizer, não, a Vical acho que navegou na maionese, como se diz na gíria, né? Agora, se eu falo de diversas fontes, você pode pegar dessas diversas fontes e ver que estamos falando a mesma coisa. E outra, a nossa mente, quando você consegue de diversas fontes, você que amplia, você se solta, você confia. Se soltar, confiar, é o melhor caminho
para que você possa compreender aquilo que eu estou falando. Não tem outra forma. Primeiro nós temos que começar pela mente. Por isso, aquele momento do camelo, onde você vai assimilando tudo. A sua mente tem que assimilar. No momento em que sua mente compreende isso, entende isso, compreender é melhor, mas vamos falar, entende isso, você confia nisso, você se entrega a isso, você relaxa nisso. Aí onde existe a possibilidade de você ter uma compreensão realmente. Veja bem, às vezes eu vou falando um monte de coisas aqui, de diversas fontes, né, e você não acorda. Mas às vezes uma palavra que você vê num livro, às vezes um gesto meu aqui, às vezes um olhar, de repente isso mexe com o seu coração. Você acorda. E nesse acordar, você então compreende. Vamos falar na gíria, saca aquilo que eu estou passando. Eu considero que seja mais um acordar. Um momento qualquer bate no seu coração aí e de repente você acorda desse sono hipnótico que todos nós estamos e que é muito difícil a gente enxergar, a gente ver, a gente perceber. Satya Prem usa muito a palavra ver. De repente você vê aquilo que está sendo falado. Principalmente em satsang, né, quando você está diante de um iluminado, você vai ver, não essas coisas básicas que eu tenho falado aqui, mas você vai ver quem você é. Parece tão difícil você ver quem você é. Mas vamos tentar enxergar aqui quem é você. Você pode fazer a pergunta também, quem é você? Quem é você? Quem é você? Ou melhor, a pergunta que você faz para você mesmo. Então, quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? E depois relaxe. Feche os olhos. E de repente você enxerga quem é você. Mas eu vou dar uma dica. Você está me olhando aí. São os seus olhos que estão olhando? Sim, os olhos é um instrumento, como esse óculos. Mas não são os seus olhos que estão me enxergando aqui. Não são os seus ouvidos que estão me ouvindo aqui. Existe algo aí dentro de você que está ouvindo, que está vendo. Descobrir esse algo aí dentro é descobrir a verdade. E não é só descobrir isso. Como diz o Giannichini, se conectar com isso. É se entregar a isto cada vez mais. Se entregar a isso quer dizer, este núcleo que você considera como eu, se dissolve nesta coisa que existe aí dentro de você. Por isso que desde o começo eu falei, olhar para dentro, para você enxergar isto. Lógico, se você não tem o terceiro olho desenvolvido, ou seja, se você não praticou olhar para dentro, você não vai ver nada, enxergar nada, perceber nada. Mas, se você se disciplina, se você pratica, de repente, você tem uma visão de quem você é. Quando você tem essa visão, quando você percebe isso, aí isso é sabedoria. Agora você sabe quem você é. Sabe. E esse saber, ninguém vai tirar de você. Nem a morte física vai tirar isso de você. Todo o propósito da meditação é você chegar neste ponto. Porque a partir daí que
que você descobre quem você é, você não poderá fazer nada, porque tudo que você fizer será o eu fazendo. E aí terá que haver apenas uma entrega. É isso que eu falei como inocência. Você se torna criança novamente. Você se entrega a isto. Nasce de novo. Como diz Jesus Cristo, para conhecer o reino de Deus, você tem que nascer de novo. Você nasce de novo. Você tem que ter assombro. Assombro no sentido de que não tem a sua mente manipulando nada. Quando algo acontece, é como se estivesse acontecendo pela primeira vez. Para chegar nessa inocência, há um caminho longo a ser percorrido. Mas, se você está olhando para dentro, descobre quem você é, aí só existe um caminho, o caminho da inocência, o caminho da entrega. E se você se entregar realmente, desaparece este eu. E fica apenas aquilo que é. E aquilo que é a existência. É o Tao, como dizem no taoísmo. É Deus, se você quiser uma palavra mais próxima. Todo esse é o objetivo da meditação. Obrigado mais uma vez.